Vamos então convidar agora para a apresentação, a seguir, o professor Eduardo Terra. Nossos aplausos a ele, por favor, senhoras e senhores. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Satisfação que está aqui também, participando desse painel, onde a gente está falando muito de internet. E esses 20 minutos que eu tenho é para mostrar um pouco como o varejo, como o consumo tem crescido e tem acontecido pela web, né? Eu acho que esse é um tema que teve grandes fases. Eu me lembro quando eu comecei a fazer palestras sobre e-commerce, 98, 99, não tinha lugar para sentar na plateia, né? Depois da bolha, tinha que chamar os amigos para assistir as palestras. E aí a gente passou uma fase meio de letargia, sem nada acontecer, e de alguns anos para cá a coisa continuou a evoluir. Falar disso para a indústria farmacêutica é sempre um desafio. A gente sabe quantas questões regulatórias existem, né? Algumas estão sendo equalizadas, outras ainda não estão sendo resolvidas. Então, o que eu fiz foi preparar uma apresentação que dá um panorama para vocês de como é que esse varejo tem acontecido pela internet. Eu já vou colocar aqui pela minha pautazinha. O que isso pode ser como um canal de vendas, e eu acho que é indiscutível que em alguns segmentos isso já é uma realidade. Vou trazer alguns números que mostram isso para vocês. Um pouquinho desses players, vale lembrar que a gente tem nesse mundo dos negócios na era digital, empresas novas, e talvez o maior representante desse grupo seja a Amazon, e empresas velhas. E acho que é interessante entender um pouquinho de que lado que a coisa tem dado um pouco mais certo. Trouxe um modelo que eu venho trabalhando há alguns anos de quais são os desafios, né? Quando a gente fala de uma farmácia, a gente sabe mais ou menos quais são os desafios para que ela aconteça, né? De trazer público, de converter esse público em negócios, de fidelizar e etc. Quais seriam esses desafios dentro de um contexto de internet? E eu vou finalizar falando um pouquinho desse novo e-consumidor, que nada mais é do que nós mesmos, que passamos a comprar pela internet. Só que tem um detalhe, mesmo para quem não está na internet, esse consumidor que começou a comprar pela internet muda os seus hábitos nas lojas tradicionais. Estes hábitos são importantes de serem entendidos. Então, por exemplo, você fecha a loja às 11 horas da noite, ele acha cedo. Você tem dezenas de milhares de itens no seu estoque, ele acha pouco. Você vai explicar determinados atributos do produto, ele acha que você não sabe nada. Por quê? Porque justamente numa plataforma de e-commerce, outras informações, outros serviços são oferecidos. Então a gente finaliza a apresentação falando um pouquinho de quem é esse consumidor que a partir da internet muda um pouquinho os seus hábitos. Então vamos começar lembrando que a internet gera colaboração, gera conexão, tem as redes sociais, mas ela também nasceu como um canal de negócios, né? Assim como eu tenho outros, né? A gente tem os chamados canais de venda. Eu tenho laser aqui ou não? Do centro, perfeito. Então, lá atrás a gente tinha o catálogo, que nada mais é do que uma internet offline, né? A venda pela internet, ela substituiu muito o que foi o catálogo. A TV como canal de vendas, não como canal de comunicação. Eu não estou falando daquilo que a gente assiste de madrugada. Aquilo é canal de comunicação. A televisão digital está um pouquinho atrasada aqui no Brasil, né, como interatividade. Vai ser um forte canal de vendas também. A venda direta, que para cosméticos, por exemplo, a gente sabe que no Brasil é muito forte, né? Vide aí as principais empresas como Natura, Avon. O telemarketing e a internet. O que tem de interessante aqui, gente? Se eu olhar o varejo no Brasil, o varejo de bens, é um mercado no ano passado de mais ou menos 950 bilhões de reais. Perfeito? Uma análise que a gente faz pelo IBEVAR, que é o instituto da onde eu sou vice-presidente, é entender aonde está esse dinheiro, certo? Eu posso olhar ele por formatos de varejo, eu posso olhar ele por segmentos e posso olhar por canais. O que eu posso dizer a vocês? Que o pedaço da torta, o pedaço da pizza, que o canal internet, o canal mobile, representa deste total, cresce a passos largos que eu vou mostrar o tamanho dele já para vocês. Então, só para dar uma referência, hoje a internet já é
por volta de 2,5% do varejo brasileiro. É pouco, sem dúvida, né? Por quê? Porque os maiores pedaços desse varejo, que é alimentos, medicamentos, né, estão ainda muito tímidos nesse processo. Se eu for olhar em eletroeletrônico, em perfumaria, que é uma das categorias mais fortes hoje já na internet, esse percentual é maior. Então, o que é importante aqui a gente entender, quem gosta de entender consumo e varejo, precisa entender por onde ele está acontecendo. E eu posso dizer a vocês que venda direta, telemarketing, internet e mobile crescem há 10 anos mais que os outros. Tá? Então, a primeira conclusão aqui é que a gente tem uma nova organização de canais acontecendo no mundo e no Brasil, com uma ênfase importante para esse canal internet. Então, vamos a alguns números aqui. Esse acho que é o número que mais impressiona, né, gente? Não tem quem possa questionar um crescimento desse tamanho. Quer dizer, eu fui de 2002, de um faturamento de R$1 bilhão. Entendam o seguinte, aqui é o varejo de bens, não inclui os serviços. Então, aqui não estão as passagens aéreas, enfim. Então, alimentos, eletrônicos, brinquedos, medicamentos, perfumaria, etc. Para 25 bilhões projetados para esse ano. Só para quem não gosta de projeção, né, gosta do que já foi, o ano passado foi 18, 19. Tá? É um crescimento há muito tempo bastante significativo. Como eu falei, 25 bilhões é 2,5% do todo. Tá? O que é importante a gente entender? Nós já temos no Brasil 28 milhões de brasileiros que compram pelo menos uma vez por semestre pela internet. Ok? E um ticket médio bastante acima do que a gente está acostumado a trabalhar no mundo físico, no mundo tradicional. Tá? Eu já vou chegar num ponto que eu tenho certeza que tem gente pensando, tudo bem, mas como é que isso tem acontecido para a indústria farmacêutica? Nós vamos chegar lá. Eu sei de todas as barreiras que existem aí para que isso aconteça. O que eu quero mostrar para vocês é quanto este canal tem se tornado forte e poderoso. E com um detalhe, nesse caminho de 1 para 25, muitos tropeços. Eu não preciso dar nome aos bois, mas a gente sabe que nesse período, especialmente nos últimos 3, 4 anos, algumas das principais empresas do e-commerce brasileiro tropeçaram feio. Porque para alguns analistas esse número poderia já inclusive estar maior. Muito bem. Visto isso, só mais alguns dados que eu acho que são aqui interessantes. Também a apresentação vai ficar à disposição de vocês. Então aqui eu só quero trazer alguns highlights. Hoje nós somos por volta de 75 milhões de internautas no Brasil. Né? Desses 75 milhões, 28 milhões compram. Acho que esse é um ponto importante. Tá? Algumas questões que eu coloquei. 320, indo para um pouquinho mais, de ticket médio pela internet. As categorias mais vendidas no ano passado foram eletroeletrônicos, informática, saúde, beleza e medicamentos. Então, atenção, por mais que a gente tenha as barreiras regulatórias para o medicamento, as categorias adjacentes, que a gente vê nas próprias drogarias, toda a parte de perfumaria e de dermocosméticos, já nos últimos 10 anos se mostraram categorias muito fortes para se vender dentro do e-commerce. Né? Nós temos cases no Brasil e fora do Brasil que reforçam isso. Isso aqui são dados da EBIT, que é talvez hoje a instituição que tenha mais respeito no que se diz respeito quando a gente coloca estatística de internet. Né? Então, eu estou falando dessa categoria, medicamentos, perfumaria e cosméticos, como a terceira categoria já mais vendida pelo varejo na internet. Outra questão que muita gente pergunta, quem são as empresas que estão fazendo isso? E aqui tem uma estatística que eu acho que é bacana. Esse instituto, que é o Retail4, diz que 8 das 10 maiores varejistas online vieram do mundo tradicional. Então, eu não estou falando da Amazon. A Amazon é justamente uma daquelas duas ali. Né? Então, eu estou falando de empresas que já faziam o varejo, que evoluíram para esse negócio, que é um novo canal. A gente tem, portanto, este mundo, que é o mundo de quem já estava, né, no varejo e foi à internet. A gente tem este mundo,
que é o mundo de quem começou pela internet. Talvez o principal caso aqui no Brasil seja Submarino. A gente tem a Amazon lá fora. A gente tem o caso da Flores Online, que é um case há muitos anos no Brasil. O caso da Closet, que já vai fazer 15 anos de vida, que é uma camisaria virtual. Então, é gente que começou a vida fazendo varejo pela internet. 2 segmentos que muita gente questiona, né? Quer dizer, os supermercados e as drogarias. A realidade dos supermercados ainda é muito tímida, né? A gente aqui tem alguns exemplos de operações que estão se desenvolvendo, destaque aqui para o Rio de Janeiro. O Zona Sul, no Rio de Janeiro, tem uma operação há mais de 10 anos, bastante bem sucedida, fazendo os negócios pela internet. Aqui em São Paulo, a gente tem principalmente o Pão de Açúcar Delivery, que teve altos e baixos, né? Teve seus momentos de mudar o foco, voltar, enfim, que hoje caminha bem. E outros casos. Quando eu olho do nosso foco principal aqui, a gente tem no Brasil, né? Acho que as referências hoje da Onofre e da Panvel, mas quando eu vou ao mundo, as 2 principais redes de drogaria, né, que sempre são foco do que a gente discute, CVS, Walgreens, operam de forma consistente já vendendo medicamentos, perfumaria pela internet. E eu não poderia deixar de citar 2 casos. No Brasil, a Saks, que foi vendida, questão de 2 anos, para a Sephora, para o grupo LVMH, que construiu uma referência em vender perfumaria pela internet. E a Strawberry, que é o terror de muita gente, né? Porque é a maior perfumaria virtual do mundo, sediada em Hong Kong, e que consegue, né, de forma muito agressiva, trabalhar essa categoria que vai além da perfumaria importada, trabalha basicamente tudo isso. Tudo isso para mostrar para vocês que, com todas as restrições, não há dúvida que a onda está vindo, né? Que onda é essa? A onda de se trabalhar uma nova maneira de se vender produtos para o consumidor final. Aí, muitas vezes as pessoas perguntam, né, mas qual é o racional do crescimento disso? E eu digo que é muito simples de explicar. As pesquisas provam que a gente não está mais afim de fazer um consumo que a gente chama de consumo por obrigação, que é ter que ir comprar alguma coisa. O ter que ir comprar alguma coisa não tem nada a ver com as mulheres indo comprar sapatos no sábado, certo? Ou os homens indo a uma loja de eletrônicos no final de semana. Isso é pleasure shopping. Isso não tem nada a ver com task shopping, que é o que a gente chama de a compra-tarefa. Por que a compra-tarefa virou um problema? Porque quem fazia antes, há 2 gerações, era a mulher, que não faz mais. Por quê? Porque a mulher está no mercado de trabalho de forma tão ou mais forte que os homens. Então, não existe tempo disponível para esse consumo-tarefa. Portanto, qualquer solução mais inteligente de se fazer isso, cresce. E o que é a internet? É um canal ágil, mais inteligente, de absoluta conveniência para fazer isso. Agora, tem um detalhe, antes de eu seguir. Muita gente questiona o seguinte: Eduardo, mas quais são os gargalos disso? Eu vou passar eles em seguida, mas antes eu vou dar um exemplo. Lá fora, o maior gargalo da internet que vende eletrônicos, supermercados e medicamentos se chama entrega. Por quê? Porque a pergunta é a seguinte: se eu compro um produto aqui e mando entregar na minha casa, quem recebe? Quem recebe? Quem? Tem alguém, normalmente, nas casas brasileiras da classe A, B, C+, que é quem compra hoje pela internet? Tem o porteiro ou a empregada, perfeito? Que, por acaso, está entrando em extinção, né? Mão de obra operacional no Brasil está, de fato, caminhando para o final. Como é que funciona isso lá fora? Esse é o problema. O cara compra, por exemplo, $300 em medicamentos no Walgreens, entrega onde? Então, existem hoje soluções alternativas, e tem um caso genial, que tem sido considerada a maior inovação da Amazon nos últimos 5 anos. A Amazon está instalando, justamente em drogarias, tá, os Virtual Lockers, que é uma espécie de uma franquia. Então, eu sou uma drogaria, eu passo a ser franqueado à Amazon de Virtual Lockers. Então, tem 20 lockers, 20 armários, com senhas digitais,
O sujeito compra na Amazon, escolhe o Virtual Locker mais próximo da casa dele, passa, digita a senha, retira e vai para casa. Certo? Esse projeto já está passando de milhares de pontos, que é para resolver justamente essa equação da entrega, porque a pergunta é essa, né? Eu entrego para quem? Deixo com quem? Isso começa a acontecer também no Brasil. Junto com isso, vem os novos modelos de negócio, que quando a gente acha que entendeu, vem novos. Né? Então, os clubes de compra, a gente tem aqui o caso de Brands Club, de Privalia, que são clubes fechados, as compras coletivas, os leilões. Então, uma coisa que também a gente tem que ficar atento, isso está distante do mundo do medicamento e da perfumaria, mas é interessante entender que na internet as ideias crescem. Tá? Eu queria colocar nesses últimos 5 minutinhos, eu diria que quase que um exercício de estrutura para vocês, que eu acho que pode ser bem interessante, que é uma pergunta que muita gente faz. Eduardo, a gente sabe, né, já há algum tempo, mais ou menos quais são os desafios para que um varejo físico tradicional tenha sucesso. Quando eu olho para a internet, que desafios seriam esses? Então, a gente organizou esses desafios em 4 blocos que eu queria detalhá-los para vocês. O primeiro bloco, e não é muito diferente do que é o varejo tradicional, o que muda é o jeito de fazer. O primeiro desafio é o seguinte, gerar fluxo. Como é que eu faço num varejo tradicional? Eu boto a loja num ponto bom, não é isso? Farmácia, isso é um clássico. Quer dizer, se você abrir uma farmácia num ponto interessante, no dia seguinte ela está cheia. Na internet a coisa já não é bem assim. Né? Se eu abrir uma loja na internet e não falar nada, não entra ninguém. O segundo desafio é conversão. Eu vou dar um dado para quem não conhece, é assustador. Se numa loja tradicional, às vezes a gente fala numa conversão de 30%, em shopping center a gente chega a falar em 60%, perfeito? Quer dizer, de cada 10 clientes, 3 compram. Uma conversão espetacular na internet é uma conversão de 2%. Quer dizer, de cada 100 pessoas que visitam uma loja, 2 compram. Que são justamente as taxas de conversão que uma Amazon, às vezes um Submarino, conseguem fazer. Então, conversão é muita gente entrando e pouca gente comprando. Terceiro desafio, que todo mundo reconhece, é como é que eu cobro. E as soluções como o PayPal, PagSeguro, são recentes. E, finalmente, a questão da entrega. Então, vamos passar rapidamente para isso, para concluir a minha apresentação. Para gerar fluxo, é toda uma conversa nova. Né? Aí entram, acho que vai ser a nossa próxima conversa, né? Como é que eu uso as mídias digitais? Eu tenho que estar no Google. Então, o tal do link patrocinado do Google, que consome um dinheiro bastante grande. Né? Como é que eu gerencio isso? As redes sociais, os e-mails marketing. Como é que eu faço um link disso com o meu negócio tradicional? E aqui tem o caso que, nessa última NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, foi apresentado, inclusive brasileiro, o caso do Magazine Luiza dentro do Facebook, que é um dos maiores sucessos aí que o Facebook tem contado. Né? O Magazine Luiza criou uma loja dentro do Facebook, onde um usuário monta uma loja, coloca até 50 produtos, ativa isso para a sua rede e recebe uma comissão que vai de 2,5% a 4% daquilo. E eles já estão com mais de 1.000 lojas, né, usuários dentro disso. E as métricas, o que é bacana, para quem gosta de medir, gente, o e-commerce é a melhor coisa do mundo. Você tem medida de tudo. Segundo desafio é conversão, que é aquilo que eu falei. Como é que eu transformo esse fluxo todo em venda? 2% de conversão, você vira rei. Tá? Então, imaginem o exercício ou a oportunidade que ainda existe para você melhorar um pouco esse exercício. Do que eu estou falando? De que as pessoas entrem num determinado site e passem pelo checkout. Tá? A discussão de layout, para quem gosta de layout, visual merchandising, imagine o seguinte, numa drogaria de 150, 200 metros quadrados, já não é fácil inovar, imagina numa tela de algumas polegadas. Né? Então, hoje, um dos exercícios é entender que layout é esse. Tem que ter movimento? Não tem. Aonde estão os botões? É um monte de coisa ou pouca coisa? Tá? Eu tenho que ter um padrão, então falar da Onofre, né? Eu tenho que conversar, entre aspas, com a loja tradicional, o cliente tem que reconhecer uma coisa na outra. E algumas tecnologias de monitoramento. Hoje a gente tem tecnologias que dizem por onde que o mouse passou,
aonde que clicou, em que lugar que você perdeu o cliente. O terceiro ponto, eu vou começar a falar dele com uma estatística, gente. 60% dos carrinhos virtuais da Amazon são abandonados. Quer dizer, o cliente entra, começa uma compra, monta o carrinho e larga. Tá? Se eu fizesse um paralelo com o supermercado, você imagina 60% dos carrinhos que não passaram pelo checkout. Isso é só interessante para mostrar como esse mundo é diferente. Tá? Qual é o problema do meio de pagamento na internet? É burocrático, ponto. Quando você facilita, você abre mão da segurança. Para ter segurança, fica burocrático. A luz nesse fim do túnel foi justamente as soluções desses cartórios virtuais, como no Brasil o PagSeguro, principalmente, e lá fora o eBay, né, que foi criado, o PayPal, que foi criado a partir do eBay. Então, acho que o desafio aqui é burocracia e segurança. E, finalmente, logística. Eu queria dar uma dica para vocês. A gente entende que o e-commerce no Brasil está cometendo um erro meio sério, que é o seguinte: a gente está assumindo qual é a urgência ou qual é a sensibilidade de custo do brasileiro no e-commerce. Se você entrar na Amazon e fizer uma compra, ele vai te dar 3 ou 4 opções de entrega, porque, gente, em logística não tem segredo. Você quer que eu te entregue agora? Eu te entrego, mas custa X. Posso te entregar do meu jeito? Custa Y. Tá? O que eu tenho visto aqui é entregas muito rápidas e caras, ou entregas muito lentas e que custam zero. Quer dizer, a gente precisa customizar um pouquinho mais esse processo, porque você vai ter sempre esses dois tipos de cliente. E aqui os desafios são grandes. Vale lembrar que os tropeços que a gente teve no Brasil aí nesses últimos 3 anos foram justamente aqui. Tá? Porque tem uma brincadeira que a gente faz, que é o seguinte: como o e-commerce cresce a taxas mais do que chinesas, principalmente em épocas sazonais, você não sabe o que te espera. Tá? Numa loja tradicional é difícil você ter grandes surpresas de demanda. No e-commerce, acreditem, você pega um caso de uma Netshoes, que é um dos grandes players, tem mês que você fala assim: como assim vendeu tudo isso? E aí, naturalmente, qualquer exercício de estoque, de abastecimento se desfaz. Queria concluir minha apresentação lembrando a vocês, nesses últimos 2 slides, que é o seguinte: independente da gente fazer o e-commerce, a gente precisa lembrar que o e-commerce mudou o consumidor. Tá? Primeiro que ele está um click away do concorrente, certo? Então, entre sair de uma loja e entrar na outra, no e-commerce ele está com todas abertas. Ou ele está num site de comparação de preços, com todos eles listados, que a gente já teve isso com medicamento e saiu, né, por questões regulatórias. Você não consegue comparar o preço hoje de medicamentos, mas consegue, por exemplo, de cosméticos. E 2 perguntas que eu queria deixar. Quais as características específicas desse consumidor virtual? Tem pouquíssima gente estudando isso. Mas o que ele quer? Serviço, ele quer preço, ele quer meio de pagamento? O que ele quer? Ele quer que você entregue rápido. E essa que serve para todo mundo, independente de você estar lá ou não, que é o que a internet tem mudado nesses hábitos. Eu vou trazer alguns casos reais. Horário de funcionamento muda, porque a internet é 24/7. Então, qualquer loja que fecha num horário diferente desse, a gente acha que vocês já vão fechar. Vou dar um dado para vocês. A Amazon deve ter hoje mais de 10 milhões SKUs no seu mix. Aí você vai lá e oferece um mix razoável, a pessoa olha e fala: só isso? Tá? E hoje o nível de serviço prestado, leia-se informações técnicas que eu consigo dar de um produto pela internet, supera muitas vezes o que um vendedor tem capacidade de informar. Então, também eu tenho recebido muitas queixas de o vendedor não soube me explicar. Acho que isso acontece muito com o eletrônico, né? Você consegue comparar 3 itens de forma muito fácil. O vendedor não sabe nem do que você está falando. Tá? Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar bem. Então, em linhas gerais, gente, em 20 minutinhos, essa visão que eu queria trazer para vocês. Eu acho que o grande recado é que essa onda está ficando grande. A gente espera que algumas questões regulatórias de medicamento mudem nos próximos anos e as oportunidades estão aí. Obrigado. Muito obrigado, parabéns, professor Eduardo Terra.